E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é pra gente falar de um aparelho que já foi certificado aí, né? Quem sabe aí no começo de 2025, em janeiro de 2025, né? Ou até um pouco mais tarde, né? É o Samsung Galaxy M16, tá gente? O aparelho ele já foi certificado na Índia. O aparelho ele traz algo de diferente, né? Em relação até o A56 que eu já mostrei aqui e ao A36 também, que falam que ele também vai vir ali com a ilha de câmeras atrás diferentes, né? Aqui pro M16 não vai ser diferente, também vai ver aí um pouco diferente até em relação ao A36. O que eu posso mostrar para vocês aí é a parte de trás aí do dispositivo, né? Do M16, onde você tem as proteções nas lentes, né? Na ilha de lentes ali, você tem um frame atrás, né, que comporta as três câmeras elas não ficam mais soltas, né, ali na parte de trás. Você vê que tem duas câmeras na parte superior, uma na inferior e o LED flash ao lado. Ele também conta com aquele detalhe, com aquele detalhe 3D, conforme você mexe com o aparelho, ele vai mexendo também com as linhas inclinadas, né, do aparelho. Isso lembra muito aquela série, por exemplo, o A51, o A71, que tinha esse design também, né? Conforme a luz batia, ele fazia um certo movimento ali, um movimento do desenho, né? Na parte de trás do aparelho. Então, ele muda até em relação ao seu antecessor, o M15, na parte de trás das câmeras, né? Isso mostra que a Samsung ela tá tentando mexer um pouco aí com o design, tirando o diferencial, né? A igualdade dos aparelhos de outras categorias, por exemplo, A e M, em relação à linha S, né? Também tem outro detalhe, pessoal, é o seguinte. O frame, né? O frame ele é flat, só que ele não tem o K-Island, né? Para quem não sabe o que é o K-Island, eu vou mostrar para vocês. K-Island é essa parte curva aqui dos botões e o restante do frame ele é flat, tá, gente? Então o K-Island é só a curva aqui dos botões. Esse aparelho não teremos o K-Island pelas fotos, né? Que eu tô mostrando aí para vocês. Ele terá biometria também no botão liga e desliga, certo? Então esse será o design aí do futuro M16. Ele também conta o notch em forma de U, ainda não é no meio da tela a câmera frontal, e as bordas aí da tela, a borda inferior é grande, as laterais e a superior elas são um pouco menor em relação à inferior, tá? Mas mesmo assim são grandes as bordas aí do aparelho. Segundo os rumores, nós teremos aí o processador para esse aparelho seria o Dimensity 6300 e também pode ter uma outra versão com o Exynos 1330, ou seja, ele nessa parte ele vai ser muito parecido com o A16, né? Nós temos duas versões do A16. Nós temos então um A16 também com 6300, com Dimensity 6300 e o Exynos 1330. E os rumores apontam que o aparelho ele virá com 8 GB de memória RAM. Para mim sensacional. Mas certamente tenhamos aí uma versão com 4, 6 e 8 GB, conforme eu já falei para vocês. Certo? Tomara que para o Brasil venha com a versão com 8 GB, né? Ou pelo menos 6 GB, né, gente? Quanto de memória RAM você acha que deveria vir esse aparelho? 4, 6 ou 8 GB aqui para o Brasil, né? E ainda informa que o Android do aparelho é o Android 14. De acordo com as informações que foram vazadas, pelo fato de ser 2024, por isso do Android 14. Como já estamos em 2025, pode ser que ele venha já com o Android 15, tá, gente? Torcendo para isso. Mas os testes do Geekbench foram em cima aí do Android 14, tá? Informa também que o aparelho ele poderá ter tela Super AMOLED de 6.7 polegadas de 90 Hz, ou seja, é um aparelho muito parecido com o A16, com esse aparelho aqui que eu tenho em mãos aqui, ó, o A16, que esse aqui é um empréstimo da Samsung. A diferença estaria aqui nesse conjunto de lentes aqui, que hoje as lentes elas são soltas aqui na parte de trás. E conforme eu já mostrei para vocês aí, no M16 ele teria duas câmeras aqui na parte de cima e depois uma outra câmera na parte de baixo, separada aí, proteção, né, pela ilha, né, por um frame, né, junto com essas câmeras para dar uma proteção aí para as lentes, tá? E o K-Island que eu falei para vocês também, que este aparelho tem, já a linha M16 não. No meu entendimento, pessoal, vamos lá. E conforme os rumores, a bateria do aparelho poderá ser de 6.000 mAh, tá, gente? Tomara que venha 6.000 mAh igual o M15 para justamente diferenciar da linha A. Isso daí para mim seria algo muito positivo, né? Ela manter
esses 6.000 de bateria, em relação ao A16, que seriam 5.000 de bateria. Algo que eu não gostei muito, que até me frustra um pouco, é que se vier com 4 GB de memória RAM e o Exynos 1330. Tomara que para o Brasil, caso venha esse aparelho para o Brasil, venha com Dimensity 6300 e com no mínimo 6 GB de memória RAM. Pelo menos 6 GB de memória RAM, tá? Esse aparelho fica a dúvida, ele vai receber quantas atualizações de Android? Se não forem 4 atualizações, serão 6 atualizações, tá? Então por isso que eu sempre falo, se o aparelho vai receber 4 atualizações ou 6 atualizações de Android, que seja pelo menos, né, com 4 atualizações, seja de 6 GB ou 8 GB para 6 atualizações de Android, para ver se o aparelho consegue aguentar até a última atualização, porque eu não sei se o processador ele aguenta tudo isso ou não, esperamos que sim, né? Tomara que o aparelho venha com algumas mudanças em relação ao A16, tá? O A16 foi lançado recentemente, o pessoal aqui no Brasil está reclamando que não consegue encontrar a versão com 8 GB de memória RAM e 256 de armazenamento, somente essa versão aqui que eu tenho em mãos, que seria a de 4 GB 128, sendo que quando entra no site da Samsung para poder comprar o aparelho não tem. Eu estou agora aqui no site da Samsung, onde o A16 128 ele sai por 1.519 e o de 256 ele fala que avise-me quando chegar. Ele não tem para vender o de 256, tá, gente? Então tem somente o de 128. Então isso é o que o pessoal está reclamando mais, porque falam que a versão de 256 ela parece que só ficou disponível para venda no primeiro dia e logo em seguida, logo após o lançamento, já ficou o alerta aí no site falando que não tinha mais o aparelho e somente com 128. Não sei se esgotou tudo ou não, ou se a Samsung ela achou que não iria vender, mas então a gente vai ter que aguardar aí a Samsung produzir então mais aparelhos com 256, que é o que o pessoal quer, né, com a versão 256. E claro que a versão 256, quando eu falo, ela vem com 8 GB de memória RAM, tá? Pessoal, tendo mais novidades a respeito do M16, né, que seria aí o básico da linha M, teve aí algumas mudanças em relação ao M15. O M15 eu não cheguei a testar, o pessoal, parece que o foco não é muito o M15. Na minha opinião, o M35 é o melhor, foi o melhor da linha M lançado em 2024, o M35. O M55 foi uma grande decepção aí por parte de várias pessoas que compraram os aparelhos, as pessoas que fizeram testes. Eu vi os vídeos, vi aí a análise do pessoal falando aí que não gostou de várias coisas, que até fiz um vídeo falando se valeria a pena pegar o M55 depois aí que teve uma queda, um corte bastante grande de preços, né? E o M35 subiu pra caramba, né? Depois da Black Friday, né? Espero que o M16 ele possa aí vir aí da melhor maneira possível para também ter o seu destaque junto da linha M. Porque assim, gente, se o M16 não deslanchar, na minha opinião, valeria mais a pena descontinuar esse aparelho da linha M, manter o A16, certo? Manter o A16 e somente ter aí por exemplo, um M36, por exemplo, na linha M, nem o M56, só se melhorar muito, né? Eu vejo que as pessoas não têm um grande foco, por exemplo, para o mais básico da linha M, que seria o M16, né? Mas vamos aguardar então aí o que nos reserva aí pelo futuro aí no final, acredito eu que no final de janeiro, começo de fevereiro, a Samsung lançando o M16 aqui para o Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!